Bom dia! Estamos começando o nosso Na Hora do Café neste 30 de abril, fim de mês, voltando hoje com o filtro tradicional, que é tradicional para mim, né, cara? E que as pessoas inclusive vão dizer, o Alfredo era mais bonitinho com outro filtro. A gente tem que variar também, né? Estamos começando, quinta-feira, amanhã de quinta-feira, bateu uma aragenzinha, como dizia o meu pai, nessa madrugada. Quando nós começamos o IETS, a 1 da manhã, estávamos com 18 graus, mas ali pelas 3h30, 4h30, chegamos a 15 graus aqui em Brasília. Em algumas regiões de Brasília, inclusive, fez mais frio do que isso. Estamos começando, lembrando que estamos com o Superchat ativo, nessa semana buscando recursos para concluirmos o novo cenário que vai se chamar Nas Asas do Coração. Agradecendo muito o pessoal que participa do IETS, que é uma proposta de uma live, um noticiário. Tínhamos previsto inicialmente que ficássemos entre 10 e 15 minutos no ar, apenas como noticioso, mas estamos com 1 hora e é impressionante a qualidade, o nível da participação das pessoas. É um prazer estar nesses momentos compartilhando com as pessoas. Tanto assim que estamos, inclusive, mantendo a proposta de também realizar o IETS nas noites de sábado para domingo, porque tem sido um momento de muita troca de informações, de muita conversa boa. Se você ainda não descobriu, faça como uma petezada, descubra essa live toda madrugada, 1 da manhã. No sábado, no sábado será às 11 da noite, certo? Mas agora, durante a semana da madrugada de segunda até a madrugada de sábado, sempre à 1 da manhã. Não só pessoas com insônia, mas para minha alegria também pessoas que já estão reacordando, colocando o relógio para despertar para participar dessas lives. Muito, muito gratificante. Então, se você quiser participar das conversas, já temos 2 moderadores, porque a esquerdalhada descobriu e a esquerdalhada descobre rapidamente isso, né? Então foi bem rapidinho. E o Superchat está ativado tanto no IETS como também aqui no Na Hora do Café, buscando recursos para a montagem do cenário. Bom, rapidamente um primeiro comentário. Vocês acompanharam a questão da liminar do advogado, do ministro do STF, o ex-advogado ligado ao PSDB, o Alexandre Moraes. Eu me lembro que a Rosa Weber deu uma constituição para o Bolsonaro. Talvez esteja na hora de devolver essa Constituição lá para os ministros do STF, porque eles devem ter rasgado todos os exemplares deles. Eles estão reinventando a Constituição de acordo com as conveniências e de acordo com a falta de pudor deles. E seria interessante, junto com esse exemplar da Constituição, mandar também um livro do Montesquieu, que é o Espírito das Leis, para eles entenderem um pouco sobre a divisão do poder, certo? Sobre a questão da independência dos poderes. Seria muito importante que, na medida em que eles não leram nada mesmo, são uns fantoches vestidos de preto, eles poderiam ler Montesquieu, o Espírito das Leis, e de quebra poderiam assim olhar meio de soslaio a Constituição e terem a vaga lembrança de que são ministros de uma corte constitucional. O que o STF tem feito nos últimos tempos não é ativismo judicial, é coisa de patifaria, é coisa de moleque, é coisa de pessoas que não têm compromisso com a normalidade democrática. Eles vão adequando, reinterpretando, reinventando, e cada voto mais estapafúrdio, cada voto mais desconexo da Constituição, vão moldando, vão fazendo, olha, agora nós precisamos pensar assim, agora nós vamos fazer assado.
É vergonhoso, é patético, mas é a realidade. Ou seja, o Bolsonaro não pode indicar o chefe da Polícia Federal porque é interferência da Presidência da República num órgão subordinado a ele. Olha o absurdo. No entanto, o STF pode interferir no governo federal. Numa analogia rápida, seria como se você morasse numa casa, aí um vizinho daqui, outro daqui. Os vizinhos têm direito a reclamarem, a não gostarem da cor da sua casa, implicar com qualquer coisa. Agora você tem que continuar sempre calado. Esse você aqui é a Presidência da República. Aqui um vizinho que reclama da cor da sua janela é o STF, que é o Judiciário, o Legislativo reclama da hora que você acorda. Isso são os seus vizinhos. Cada um no seu quadrado. O problema todo é que eles não têm noção nem do ridículo, nem das leis e nem de uma coisinha básica chamada democracia. Talvez a Constituição seja uma agressão a eles. Talvez o espírito das leis também seja uma agressão, porque no fundo eles atuam e agem como os tribunais de exceção que eram utilizados pela guerrilha, que foram responsáveis pela morte, inclusive, segundo alguns relatos, do pai do presidente da OAB, e que eram os tribunais muito usados nos processos revolucionários, os tribunais sumários. É isso que me dá a impressão, às vezes, nas ações, tanto da Câmara dos Deputados comandada pelo Nhonho, quanto no STF comandado sabe-se lá por quê. Ok? Lembrando que nós continuamos na nossa luta para rumo aos 100 mil, perdemos muitas inscrições, muitos inscritos quando assumimos e desafiamos as pessoas a indicarem uma só que tenha votado no Bolsonaro, tenha votado no Moro e não no Bolsonaro. Então vamos lá girar as notícias. O novo ministro da Justiça e Segurança Pública, André Mendonça, tomou posse no cargo ontem à tarde em cerimônia no Palácio do Planalto. De todas aquelas falácias que sempre tem em toda posse, me chamou a atenção o fato de que ele vai trabalhar para que a Polícia Federal tenha mais ações, porque a Polícia Federal se deitou no berço esplêndido da Lava Jato. É só isso que faz. Virou assim, o que você está fazendo? Não, eu não estou fazendo nada, mas a polícia já fez a Lava Jato. É bem isso aí mesmo. Os dados sobre o coronavírus no Brasil foram atualizados às 22 horas. Existem 5.513 mortes e 79 mil casos confirmados. O número superou da China. E alguém acredita nos números da China? Putz, é brincadeira. O Ministério da Educação informou que foram liberados antecipadamente 364,4 milhões para estados e municípios aplicarem na alimentação escolar durante a pandemia do novo coronavírus. Os recursos são do FNDE e o valor é referente à parcela de maio. O IPEA projeta que o setor agropecuário deve crescer 2,4% nesse ano. A previsão é 1,4 ponto percentual abaixo da avaliação anterior. Pesou muito as quebras de safra no Rio Grande do Sul por conta da estiagem. Essa aqui é de lascar. Essa aqui os petistas e os esquerdistas estão livres. Olha só uma boa notícia. Alô, petistas que acompanham aqui o Na Hora do Café. Alô, esquerdopatas que precisam acompanhar aqui e depois avisar seus chefes. Pesquisadores da Unicamp confirmaram que o novo coronavírus é capaz de infectar neurônios humanos. Então vocês não vão ter esse problema, porque vocês não têm neurônio. Então estão livres. Os pesquisadores vão investigar agora de que modo o funcionamento dessas células nervosas é alterado pela infecção. Isso aí é um assunto que não interessa aos esquerdistas. Uma notícia muito perigosa foi veiculada ontem em alguns jornais e a gente precisa prestar atenção. A Embaixada da China publicou ontem em seu site uma lista de rumores que envolvem o país asiático dentro das redes sociais. Ou seja, estes canalhas
do PCC chinês, além de já terem comprado a Band, parte da Globo, muitos jornais, revistas, sites e rádios, agora já estão monitorando as pessoas no Brasil. Já estão monitorando as redes sociais. Lembre-se que lá na China eles já colocaram inclusive câmeras dentro das casas. Isso é muito grave. Vamos girar o Brasil nas manchetes. Antes eu vou tomar água por causa da garganta. E também vou tomar um café. Lembrando que esse é Terra Vermelha Piatã, lá da Chapada Diamantina. Ele é um blend de vários cafés, café gourmet 100% arábica, torra média, encorpado, aromático, leve acidez, notas de caramelo. É perceptível quando você cheira. Se você tem interesse, esse também está na Black Prime, que aqui em Brasília atende pelo delivery 61 30 21 19 20, ou então você encontra no site da Terroir Cafés Especiais. O site é simples. Vamos lá, Alfredo. cafeterroir.com.br. Nas redes sociais também você pode acompanhar Terroir Cafés Especiais. Olha só. Mas aqui em Brasília você encontra na Black Prime. Um grande abraço pro Milton, porque ele inclusive me falou só, olha, Alfredo, a demanda tá boa e a gente também está procurando manter os estoques atualizados. Vamos girar o Brasil em notícias? Correio do Povo. Estado divulga novo modelo para enfrentar a pandemia do vírus chinês. No novo formato de trabalho, o Estado foi dividido em 20 regiões distintas, onde as regras de distanciamento social serão aplicadas de maneira independente a partir da classificação de cada área. Entre os critérios a serem avaliados estão aspectos como leitos de UTI disponíveis e número de contaminados e de curados. Gazeta do Sul. 1/3 dos santacruzenses saem de casa diariamente. Jornal NH, Ministério Público cobra explicações sobre decreto que prevê reabertura do comércio em São Leopoldo. Notícias do dia. A Lesc oficializa a abertura da CPI para apurar caso envolvendo compra de respiradores. O troço é muito simples. O troço é tão absurdo que até o Moisés já tentou se defender, dizendo, eu não sei nada, mas foi o governo dele. O governo do estado teria pago um montante de 33 milhões pelos equipamentos que nunca chegaram lá no estado. Gazeta do Povo. Governo e Senado fecham acordo para congelar salários de servidores. Pelo acordo, apenas o pessoal da área de saúde não estará dentro dessa faixa de congelamento. Folha Londrina. Prefeitura é notificada e lojas voltam a fechar as portas. Diário dos Campos. Faturamento de empresas de Ponta Grossa cai 64% durante pandemia. Jornal do Comércio, lá do Recife, com UTIs para coronavírus cheias em Pernambuco, Conselho de Medicina instrui priorizar quem tem mais chances de sobreviver. O Fluminense de Niterói, cidade prorroga o isolamento social até 15 de maio. Folha Vitória, impasse impede que Estado use parte da verba federal destinada à merenda escolar. A questão é a seguinte, é que as normas do governo federal não permitem que o dinheiro da merenda escolar seja transformado, os recursos da merenda escolar sejam transformados em dinheiro para depósito em contas correntes. E nem cestas de alimentos, é para distribuir mesmo merenda. Jornal Extra de Alagoas, estamos fazendo de tudo para não atrasar salários, diz secretário da Fazenda. Mas está fazendo de tudo, só não deixa o comércio trabalhar. Porque quem faz o Estado ter dinheiro é o comércio, a empresa, a indústria. Tribuna do Norte, Caixa tem fila de espera para atendimento emergencial de R$600. Correio da Paraíba, trade turístico pede apoio do Estado e da Prefeitura Municipal de João Pessoa para manter empregos. Turismo vai ter que se reinventar muito, não é pouca coisa não. Inclusive estou tentando convencer
o meu amigo empresário e especialista na área de turismo, inclusive hoje atua como empresário em agência de viagens, mas foi também liderança, presidente da ABAV, DF, para conversar sobre a nova realidade do turismo. O Liberal de Belém: Justiça nega pedido para que restrições sejam mais rigorosas no Pará. A região de Itabuna, Bahia, é o estado com mais homicídios. A Bahia é o estado com maior quantidade de crimes violentos, letais e intencionais nos 2 primeiros meses de 2020, segundo dados do Monitor de Violência divulgados nesta quarta-feira. Tais crimes incluem homicídios, feminicídios, latrocínios e lesões corporais seguidas de morte. Refere-se a janeiro e fevereiro, portanto, antes da chegada do coronavírus. Em fevereiro ele já estava aí, só não podia estar por conta do carnaval, né? Inclusive lá na Bahia. Tribuna da Bahia: ajuda a estados e municípios será de 130 bilhões, diz Guedes. Cruzeiro do Sul: lá de Sorocaba, a prefeitura vai recorrer de liminar que suspendeu flexibilização. A Tribuna de Santos: Guarujá instala pias para lavagem das mãos em locais de grande aglomeração. Seguindo no nosso roteiro aí de jornais, Correio Popular de Campinas: empresários convocam carreata para cobrar a abertura do comércio em São Paulo. Empresários e entidades do setor têxtil organizaram o movimento Volta a São Paulo para cobrar do governo a retomada imediata do comércio varejista e de serviços no estado. O movimento, criado na última semana, convocou para hoje uma carreata que seguirá de Americana, polo da indústria e tecelagem do estado, até São Paulo. O slogan é: São Paulo não vai parar. Diário do Nordeste: TST suspende pagamento de remuneração mínima a motoristas de aplicativos. Tinha uma liminar lá do Ceará, a determinação da Justiça do Trabalho do Ceará garantia esse pagamento. Então o ministro Aloysio Corrêa da Veiga, corregedor-geral da Justiça do Trabalho, aceitou o pedido da Uber e suspendeu decisão provisória. Campo Grande News: nos ônibus quem não usa máscara diz que é por preguiça ou descuido. Eu acho assim, é muito mais falta de hábito, nós temos uma certa dificuldade em sermos disciplinados, essa é a verdade. Atual Amazonas: queda no preço do gás de cozinha nas refinarias não chega ao consumidor. Novidade: da gasolina também não chega, do óleo também não chega, do álcool também não chega. O estado do Maranhão: 386 casos novos de coronavírus e 734 recuperados no Maranhão. Estado de Minas: não queremos covas. Opa! Ah não, tá, entendi, no caso de Sepultura, pensei que não queriam o Covas também. Quem é que quer aquele prefeito de São Paulo? Se nem os paulistas não querem. Então vamos lá, não queremos covas, queremos pessoas tendo condições de serem cuidadas de Zema. Diário do Rio Doce: restaurante popular será reaberto na segunda-feira, dia 4, em Valadares. Tribuna de Minas: estudo aponta queda de mais de 50% no número de acidentes de trânsito em Juiz de Fora. É relativo, porque já teve matéria dizendo que houve uma redução de quase 80% no fluxo de veículos nas ruas e vias lá de Juiz de Fora. Então, proporcionalmente, se nós formos olhar, na verdade aumentou o número de acidentes. Folha da Manhã: dengue avança 250% em 2 semanas na região. Triângulo Notícias: bolsonaristas farão carreata contra Maia em Patos de Minas. Olha lá, meu amigo Roberto Carvalho estará em Patos de Minas, vai participar dessa carreata. 2 grupos de direita nas ruas e Bolsonaro patense promoverão uma carreata no próximo domingo, dia 3, em Patos de Minas. O ato será em apoio ao presidente Bolsonaro e contra o presidente da Câmara dos Deputados. A concentração é às 10 horas no galpão do produtor do bairro Lagoa Grande. Jornal de Uberaba: casos prováveis de dengue crescem nas principais cidades do Triângulo. Ah, velho. É só Covid, e as outras doenças estão comendo por baixo. Jornal da Cidade Online: na presença de ministro do STF, Bolsonaro critica
Moraes afirma que não desistirá de ramagem. De Brasília, novo ministro da Justiça quer atuação técnica em mais operações da PF. Misto Brasília, GDF adia uso da máscara e abertura do comércio. Tudo voltaria mais ou menos ao normal no dia 4. Então agora passou para o dia 11, tá ok? Tanto a abertura de 80% do comércio quanto a distribuição das máscaras. Passando pelas agências de notícia, o país de Montevidéu volta às aulas. Governo não tem data de retorno, mas descarta dar por perdido o ano letivo. El Mercúrio do Chile, comércio no centro de Santiago fecha as portas, empresas vão à falência por queda nas vendas. Tudo notícias da Argentina, medicina privada teve redução de 93% em sua demanda por conta da pandemia e pede socorro para evitar falência massiva do setor. Votaram no Gardelon lá, agora se dando, né? Andina do Peru, Ministério da Educação criou plataforma virtual para transferência de alunos da rede privada para as escolas públicas. É muito alto o índice de demanda por transferências lá no Peru. Deutsche Welle, o setor de turismo convive com a incerteza em meio à pandemia. Você olha, impressionante a Deutsche Welle. Ela fala mal do Brasil, fala mal do México, fala mal dos Estados Unidos, mas ela não revela os dados do vírus lá no país. Então daqui a um pouco nós vamos dar os dados porque eu achei em outro site. RFI, para proteger a economia, França reforça controle de investimentos estrangeiros, para evitar que os chineses comprem tudo. Aqui no Brasil estão fazendo questão, né? NHK do Japão, poucas pessoas devem viajar durante o feriado prolongado de Golden Week. Lusa, aí agora vem a notícia da Alemanha que não está na Deutsche Welle. A Alemanha soma quase 160 mil casos diagnosticados. Vamos lá. A Alemanha registra 159.119 casos diagnosticados do país, um aumento de 1.478 em relação ao dia anterior e uma subida de 173 vítimas mortais para um total de 6.288, de acordo com os números oficiais. Dos 159 mil casos detectados lá na Alemanha, 123.500 pessoas foram curadas. É o que vale ter uma boa rede de saúde, hospitais e tudo mais. Tudo que é petezada, tudo que é FHC, tudo que Temer, tudo que Lula, Dilma não fizeram. Roubaram em estádios, roubaram dilapidando cofres públicos. ANSA, agência italiana de notícias, Calabria antecipa a reabertura de bares e restaurantes. Uma notícia aqui muito interessante, Financial Times, acadêmicos investigam ligações entre coronavírus e poluição tóxica do ar. Existem, pelo que eu li, eu não sou especialista, eu sou jornalista. No entanto, eu leio, pesquiso e busco muitas informações. E tudo indica, os dados apontam para isso, que 2 ambientes propícios para o coronavírus são as aglomerações e junto com elas a pobreza, né? E a questão da poluição. Aí você vê a incidência em algumas regiões onde realmente a poluição está grande. Por isso que alguém acreditar que a China só teve aquele montante de vítimas, mas tem que acreditar em Papai Noel, né? Não, eu acredito em Papai Noel. Vamos acreditar em mula sem cabeça e nos números da China. La Vanguardia de Barcelona. A economia espanhola cai 5,2% no primeiro trimestre por conta do vírus chinês. Agência Brasil, Tai, o ministro da Saúde, defende ações diferenciadas nas várias regiões do país. Lógico, não é o mesmo país. Você não pode abordar uma situação num município que não tenha incidência ou que tenha baixa incidência, abordar da mesma forma como um município que tem uma alta incidência. Não tem como tratar de modo igual quem é desigual.
Porque se eu fosse igual a você, eu teria que caber nas suas roupas, você caber nas minhas e assim sucessivamente. O mesmo sapato, tudo. O mesmo óculos. Nós não somos iguais? Não, nós somos iguais, ressalvadas e respeitadas as diferenças. E é isso que o ministro está tentando fazer. Deixa eu tomar meu café aqui, para irmos para o comentário final. E também tomaram água. Eu não sei se esse copo aqui é de uísque ou não, mas as pessoas aqui um pouco depois lá nas conversas mandam recados. E daí? Você lembra quando o Bolsonaro falou essa frase e virou um estardalhaço? E daí? E daí que nós temos uma realidade que é mascarada pela mídia, que é deturpada pelos meios de comunicação e pelas pessoas dentro do seu ativismo político. Vamos lembrar o seguinte, vamos resgatar um pouquinho da memória. Você consegue lembrar quando o STF decidiu que caberia a cada estado e a cada município decidir sobre as medidas que iria adotar em relação ao vírus chinês? Você lembra disso? Pois bem, cada município e cada estado teve a autonomia absurdamente reinventada pelo STF de gerir a crise segundo sua administração, segundo seus estudos próprios. No entanto, querem que a conta dos equívocos praticados por muitos governos caia no colo do presidente da República. Isso não é estupidez. Eu lembro que quando o STF decidiu isso, a imprensa colocou: o governo sofre mais uma derrota. E agora, como a coisa foi desandando, agora a culpa é do Bolsonaro. As medidas que deveriam ter sido tomadas pelo governo federal, ele tomou lá no começo de fevereiro. Ora, se o governador de São Paulo saiu se refastelando, feito uma gazela, e se agarrando em todo mundo nos carnavais do Rio e de Salvador, numa demonstração de irresponsabilidade, o mesmo valendo para o governador lá do Rio de Janeiro, agora querem empurrar a conta da irresponsabilidade deles para cima do governo. São Paulo fechou tudo. No entanto, ainda assim há um crescimento de casos. Isso mostra, na minha opinião, que houve um equívoco no enfrentamento. Eu não sou especialista, sempre digo e faço questão de enfatizar. Eu sou jornalista, mas eu leio muito. E eu não tenho opinião formada se aquele tipo de isolamento, aquele tipo de encarceramento que foi praticado no Rio, São Paulo, Recife, Fortaleza e Manaus, se ele parar, se ele funcionou. Observem. É preciso ter essa responsabilidade. Agora é leviandade, no mínimo leviandade. Vamos ser bem bonzinhos. É no mínimo leviandade, patifaria, dizer que é responsabilidade do Bolsonaro algo que o STF transferiu a responsabilidade para os governos municipais e estaduais. Ora bolas! Que história é essa? Se foi concedida autonomia, agora a responsabilidade é centralizada? O problema todo está, na minha opinião, no ativismo estúpido que o judiciário pratica em nosso país. Eu já disse e vou repetir. O judiciário brasileiro, o STF, mormente,
Não deve ter nenhum exemplar da Constituição entre seus livros lá de consulta. Deve inclusive ser um acesso proibido se alguém, um ministro, algum assessor, algum aspone lá qualquer, consultar no Google Constituição Brasileira. Deve colocar assim: não existe, crie a sua, invente a sua. Esse é o tipo de ação perversa que membros do judiciário têm feito e que a mídia cala, consente e aplaude, porque ela vê nessas ações derrotas do governo. No afã de derrotar o governo, a mídia não se dá conta que está derrotando o Brasil. Porque é óbvio que essa crise vai passar, mas há uma vontade imensa de colar no Bolsonaro algo que não é de responsabilidade dele. Quem concedeu a autonomia para estados e municípios gerirem, administrarem e legislarem sobre a pandemia foi o STF, não foi o governo federal. Portanto, essas mortes do Covid-19 precisam ser jogadas no colo dos membros do STF. Porque foram eles que não se atentaram para a realidade. Foram eles que não tiveram a capacidade de compreender que não adianta colocarem como prioridade os seus ódios pessoais, seus compromissos com seus mentores políticos, os deveres de agradar que eles têm com quem os colocou lá, ainda que eles não tenham condições, ainda que eles não tenham as mínimas condições de fazerem parte de uma corte daquelas. Agora a responsabilidade também é deles. Olha, avise para os amiguinhos do Foro de São Paulo, avise para os amiguinhos lá que nomearam os ministros, que esse descalabro que nós temos no Brasil não é culpa do governo federal. É culpa de uma decisão tomada pelo STF garantindo que cada ente administrasse segundo sua vontade ou sua perspectiva. E isso não é omissão do governo federal. Foi, na verdade, uma intromissão a mais por parte do judiciário, que, não satisfeito em fazer caca em cima de caca como poder judiciário, quer se arvorar em ser poder executivo. A responsabilidade dessas mortes, desses desencontros todos, me desculpem, é apenas e tão somente por conta do ativismo do judiciário. Se e quando o judiciário voltar a ser apenas judiciário, eu creio que nós podemos pensar em responsabilizar as pessoas de acordo com as suas competências. Porque, volto a dizer, o judiciário retirou do governo federal uma competência e transferiu para estados e municípios. E agora a mídia, canalha, como costuma ser, quer transferir essa responsabilidade para o governo federal. E daí? E daí cobre dos ministros do STF que eles falem das mortes, que as medidas que eles adotaram, as mortes que tais medidas ensejaram. Não querem empurrar para cima do Bolsonaro? Não. Os verdadeiros responsáveis e que devem responder são os membros do STF que tomaram aquela medida, que validaram aquele absurdo de reinvenção da lei, que, por sinal, é uma prática quase que cotidiana de uma corte que deveria ser constitucional e hoje não passa de um arremedo, de uma dependência, de uma tendência política vinculada a setores nada dignos da sociedade brasileira. Vamos ficando por aqui, vamos terminando o nosso Na Hora do Café, nos encontramos de novo na live da madrugada e
tenhamos todos um bom e abençoado dia e, mesmo sendo feriado, dia 1º de maio estaremos aqui para mais um Na Hora do Café.